Meus irmãos, a paz de Deus com todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Já recebam a paz do nosso Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas saíram da congregação cristã no Brasil. Por motivo A, motivo B ou motivo Y, alguns porque tiveram acidentes espirituais no meio do caminho, no meio do percurso. E como antigamente a doutrina da CCB ela era um tanto que mais rígida com relação a alguns assuntos, algumas pessoas que saíam, elas não conseguiam encontrar forças para retornarem para a CCB. Mas com o passar do tempo, o Senhor assim vem nos iluminando, derramando mais luz sobre o ministério, e muitas dessas pessoas que se desviaram da fé estão retornando para a casa de Deus. E eu quero colocar aqui o vídeo de um irmão. Vocês vão acompanhar comigo e vocês verão que história interessante dessa pessoa. E eu acredito que, como esse irmão se encontrou na situação que ele estava, existem muitos também que saíram da CCB e ainda se encontram fora da igreja. E no final desse vídeo, esse irmão, ele vai relatar ali todo o seu testemunho, como que ele conseguiu reunir forças e voltar. No final, ele vai dar um conselho, olha, extraordinário. Eu diria, um conselho fantástico para você que está longe da igreja. Então, venha comigo, vamos acompanhar a história desse irmão. Eu farei uma pequena análise para que vocês entendam toda essa história. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, dá o like e ativa as notificações. Vamos para o vídeo? Muito bem, aqui, meus irmãos, vamos conhecer a história do irmão Vanderlei. Esse irmão, ele se afastou da igreja com a idade de 16 anos. Olha só, ficou mais de 40 anos afastado, tá? Por algum erro espiritual que ele tenha cometido. E agora ele está retornando, né? Conseguiu reunir forças, clamou a Deus, pediu perdão ao Senhor, sentiu o perdão de Deus dentro do coração, está de volta à CCB. Vamos acompanhar a história dele? Vamos lá. Mas eu vim aqui para dizer para vocês o motivo que eu voltei para a CCB. Na minha adolescência, eu vinha conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, tinha um encontro com Deus com 12 anos na congregação. Frequentei, eu acho, por uns 4 anos, mais ou menos. E depois me desviei. De 10 anos desviado, totalmente desviado, sem frequentar igreja nenhuma. Depois retornei em outros ministérios, daí nos últimos anos, até os meus 55 anos. Quando ele fala aí, gente, outros ministérios, é que durante esse tempo que ele ficou afastado, ele tentou se encontrar espiritualmente em outras denominações evangélicas. Eu fiquei imigrando aí, fiquei dentro de uma denominação por uns 10 anos, quase 15 anos aí. E depois saí, tentei em outras igrejas, em outros ministérios, e não me identificava, não conseguia me achar, me senti bem, e já estava desesperado, não sabia para onde ir. Eu não queria mais deixar de ser evangélico, eu queria ser evangélico. Aquilo que o irmão Jason fala, né? Dificilmente alguém que é criado dentro da instituição Congregação Cristã no Brasil, você já está ali acostumado com a nossa liturgia. Então, para você se acostumar com uma outra igreja, não é fácil. Não estava me identificando já, não conseguia mais conviver fora de uma igreja evangélica. Olha aí. Então eu estou aqui mais para explicar o motivo de eu ter voltado. Voltei para a congregação pelo motivo.
As minhas primeiras experiências que eu tive com Deus foi na congregação cristã no Brasil. Bom. Eu lembro quando eu era adolescente, que meus pais, a única crente na casa era eu e minha irmã, então a gente sofria muito ali. Eu não era um cristão perfeito, estava longe de ser, mas estava tentando ser. Eu me esforçava a ser um cristão no meio dos meus irmãos, dar bom testemunho, mas não conseguia. Tinha muita dificuldade, entende? Daí eu tinha minhas lutas diárias como todo cristão. Eu lembro que eu ia para a igreja desanimado, angustiado, muito angustiado. E eu não me lembro um dia que eu voltei da igreja do mesmo jeito. Eu ia desanimado, angustiado e voltava animado, pronto para novas batalhas, entende? Que Deus falava, né? Falava e fala na congregação, por isso que eu voltei, Deus falou comigo novamente. Uma das vezes que Deus falou sobrenaturalmente comigo, é uma das vezes que eu lembro, né? Ele falou várias vezes sobrenaturalmente, mas uma que eu recordo, é que eu discuti tanto com meus irmãos sobre o evangelho, sobre ser crente, que não era a obra de Deus, não era a igreja, e eu fiquei em dúvida se esse crente realmente era a obra de Deus, era o caminho para o céu. E eu, no meu coração, eu orei a Deus, não falei para ninguém, né, para não vazar, era um pensamento que só Deus sabia. E falei: Senhor, eu quero que tu fale comigo hoje sobre isso, senão eu vou desviar, eu vou parar de ser crente. Apesar de mais tarde dizer, mas não foi por esse motivo. Nesse dia eu fui e falei: Senhor, tu fala comigo. Se esse caminho que eu estou seguindo é o caminho de ir para o céu mesmo, eu posso continuar nele. E se eu continuar e permanecer firme, eu vou herdar a coroa da vida eterna mesmo. Se realmente é, fala comigo hoje. Não é tudo isso que fala com o pessoal lá. E tem falado comigo aqui algumas vezes. Eu quero que fale comigo hoje, especificamente comigo. Quem nunca, hein, irmãos? Quem nunca passou por esse momento de falar: Senhor, hoje eu preciso, hoje realmente eu estou necessitado que tu fale diretamente comigo, que deixa as 99 e fala comigo. E geralmente quando o crente ele chega nesse ponto da sua vida é porque há ali uma grande necessidade consigo. E vejam o que aconteceu com o irmão Vanderlei quando ele fez esse propósito. Na época ele era músico, Deus usou ele, nunca esqueço. Músico. Ele leu o texto e falou, olhou para a igreja e falou: irmãos, hoje vem um irmão aqui com dúvida se isso aqui é a obra de Deus. E ele pediu para Deus: Deus, fala comigo hoje. E ele falou tudo que eu falei. Mas no caso ele não sabia, ele dizia: irmãos, chegou uma irmã com dúvida aqui, que se isso aqui é realmente obra de Deus. Ele olhava dos lados assim, ele está com dúvida. Ele pediu para Deus e Deus mandou te dizer, meu querido, pode continuar nesse caminho. Se você permanecer fiel nesse caminho, nunca se desviar, você vai herdar a coroa da vida eterna. Esse é o caminho, não se desvia não, entende? Então não tem como ter dúvida. E essa é uma das vezes que eu lembro, entende? As outras não lembro, foi muitas vezes que eu fui chorando e voltei rindo da casa do Senhor de alegria. E agora, por último também, que eu voltei agora, eu queria voltar, mas a congregação deu uma atualizada no sistema dela, que eu falo assim, no sistema religioso, né? Então, o irmão Vanderlei, depois disso, depois desse acontecimento, mesmo Deus falando grandemente com a sua alma, mas depois ele veio sofrer ali algum acidente espiritual e aí foi quando ele se desviou e depois de 40 anos o Vanderlei está de volta à congregação cristã no Brasil. Olha ele falando aí. Hoje eu sou um membro da congregação com toda a liberdade de um irmão comum, até para voltar a ser músico. Olha isso. Aqui, ó, que eu comprei aqui, ó. Minarindó, de músico. Tô orgulhoso. Na época eu queria ser músico, entende? Eu queria ser músico na época. Até estudei a música lá, vim incomodando os irmãos aí. Mas esse tempo que eu vivi fora da congregação, antes de vir para outro ministério, eu senti na pele o que é você só tá aguardando a tua condenação. Viver a vida. Eu lembro que eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu sei que eu já não tenho condição de salvação mesmo, então vou fazer um negócio contigo. Tu és rico em poder, tu és riquíssimo em glória, em poder. Eu acho que não custa nada para ti me abençoar aqui na terra, então. Deixa eu ser feliz aqui na terra. Deixa eu
me dá uma família, me dá um lar, uma casa, um terreno para mim viver, um lugar para me inclinar minha cabeça, que nessa época eu estava nas ruas, estava me mendigando. Eu cheguei até, eu fiquei tão desesperado na vida, eu não dei mais valor à vida, irmãos, que eu não valorizava mais o futuro, eu não via futuro para mim. E eu fiquei migrando para os ministérios aí, Situação, hein? né, descobri, né, que eu tinha chance sim, mais tarde, quando eu voltei para outros ministérios, que eu tinha condição de salvação sim, né, que a gente, pela misericórdia, né, pela misericórdia do Senhor a gente tem, não por merecimento, mas por misericórdia. E hoje eu frequento a congregação cristã no Brasil, né, que eu deixei de frequentar os ministérios, que eu achei que a congregação não me queria amar, mas eu soube por boca de um membro, um amigo meu que era membro da congregação, que ela tinha mudado. Não, irmão, a congregação aceita sim, se o irmão for na congregação, agora eles vão te aceitar. Mesmo o Vanderlei passando por vários outros ministérios, mas ficava ali aquela saudade da palavra, né, dos cultos, quando ele frequentava, como ele próprio confessou aí, de entrar provado e pela palavra o Senhor falar grandemente, tocando no seu coração. Então, quando a saudade bate, meu irmão, quando o arrependimento bate, já é o Espírito Santo querendo te trazer novamente para a casa de Deus. Eles vão te aceitar como membro sim, vão te botar em comunhão, tenho certeza, entende? Não vai ficar pela misericórdia, mas não vai ficar. Então aí eu fiquei feliz. Então Voltou, vamos ó. voltar então. Peguei, voltei. Em um mês me botaram em comunhão, né? Com eles, assim, nesse sistema. Olha Mas eu aí. sei o meu lugar lá, entendeu? Eu sei que lá eu estou pela misericórdia, pela graça do Senhor. E eu posso ser salvo pela misericórdia e pela graça, entende? Não porque eu mereço. Eu estou lá, eu mereço ser salvo. Não, eu vou batalhar o que eu posso, seguir as normas e as regras santas que Deus me deu, para que naquele dia, pela sua infinita misericórdia e amor, ele me escolha, né? Então eu voltei para a congregação, esse é o motivo, é porque Deus falou comigo novamente, fortemente no dia ali, eu nunca chorei, fazia anos que eu não chorava gostoso daquele jeito, você sabe, você sente as forças espirituais voltando aos pouquinhos, aos poucos, quase, só você percebe que ela está voltando as suas forças, entende? Irmãos, é muito lindo. Eu fico contente, eu fico alegre demais quando eu contemplo esses testemunhos, de pessoas que estavam largadas, totalmente desesperadas, mas que conseguiram voltar, né? Conseguiram retornar. Isso é motivo de alegria para todos nós. Eu quero deixar um recado para você aí, que é desviado da congregação, e de repente tá com a mesma ideologia minha. Lembra que eu falei ali? Filho da perdição, não tem mais condição. Que é uma notícia boa para você, Olha aí. em nome de Jesus, baseado nas Escrituras. Faz o que eu fiz, faz o que o filho pródigo fez. Senhor, eu não preciso ser tratado como teu filho. Eu não quero voltar, pai. Quando o filho pródigo da Bíblia fala, eu voltei, eu não quero que o Senhor me trate como filho, igual o meu irmão que ficou aí, nunca se desviou. Meu irmão é fiel, ó. Eu saí, desperdicei tudo O segredo está aí, ó. que tu me deu. Eu voltei sem nada. E o Senhor vai me aceitar como filho? Não precisa. Eu posso ser meu empregado, teu, não tem problema. E nem eu, irmão, eu estou na congregação, mas não faço questão de ser o bem tratado ali para os irmãos, entende? Eu recebo o tratamento que eles me dão, apesar que eles estão me tratando muito bem, um tratamento carinhoso que eles estão me dando, assim como eu não mereço aquele tratamento, mas eles estão me dando, eu aceito, eu não rejeito, entende? Mas a gente sabe que não, que se eles deixassem eu sentadinho no cantinho lá, tá bom já. Gente, o segredo está aí, a humildade dentro do coração. Por que foi que Davi ele conseguiu obter o perdão de Deus? Humildade. Tá bom, tá ótimo, entende? Tá servindo a Deus. Esquece, quem morreu lá na cruz para você não foi teu cooperador. Quem sangrou até a morte lá não foi o teu irmão que te olhou torto, ou aquela irmã da piedade, ou aquele irmão músico que te falou aquelas palavras que você te machucou até hoje. Não foi ele. Foi Jesus Cristo que morreu. Perfeito, perfeito, irmão Vanderlei. Eu tenho recebido várias mensagens de várias pessoas que estão afastadas, que desviaram. Ah, irmão, eu quero voltar, eu tenho vontade de voltar, estou arrependido de tudo o que eu cometi, mas eu tenho receio, eu tenho vergonha de voltar. Olha aí o irmão Vanderlei falando. Pega o recado, pega o exemplo aí
do irmão Vanderlei, volta, meu irmão, volta, minha irmã. Pega o exemplo aí do filho pródigo, volta, mas volta na humildade. E tenha certeza que você vai conquistar novamente o teu lugarzinho de honra ali na congregação cristã no Brasil. Que história interessante desse irmão. Eu fico alegre, eu fico contente demais quando eu vejo alguém falar que conseguiu voltar, que conseguiu retornar para a igreja, meus irmãos, porque não é fácil. Eu imagino que só quem passou ou está passando pela situação que esse nosso irmão relatou aí é que sabe como que é estar longe da irmandade, né? Se sentir rejeitado, achando que para você não tem mais solução. Mas saiba que você é um filho pródigo. O filho pródigo teve solução para ele. Tá bom, meus queridos e amados irmãos? Independente do que você errou, do que você cometeu, tem arrependimento aí dentro do teu coração? Porque se tiver arrependimento, pode ter certeza que o Senhor nosso Deus, Ele está pronto para te perdoar e a Irmandade também volta. Tenho certeza que você será abraçado. E aqui fica um conselho para a nossa querida Irmandade. Tem alguém parado, tem alguém que parou, tem alguém que desistiu do caminho, desistiu da fé. Essa pessoa voltou, retornou para a igreja? Abraça essa pessoa, receba ela de braços abertos. Porque a palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, pois assim são encobertos milhares de pecados. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até ao próximo vídeo.